Pandemia e Educação, apresentação de dados de pesquisa de estágio pós-doutoral. Terceiro Seminário Internacional, Currículo, Avaliação, Formação e Tecnologias Educativas. Muito bem, gente, então boa noite. Boa noite a todos. Esse é um trabalho que foi apresentado numa aula online do grupo de pesquisa ICEAN da Universidade Federal do Oeste do Pará. Se você está tendo acesso a esse conteúdo por Spotify ou pelo YouTube, fique à vontade para se inscrever no canal e também acessar os outros conteúdos que já estão postados aqui. Então vamos continuar. A minha vez, de apresentar minha pesquisa. Essa pesquisa ela foi realizada no âmbito de um estágio de pós-doutorado que eu realizei sob a supervisão da professora Carlinda Leite, que é professora emérita e também catedrática. Esse é o título que eles têm lá para o último nível da carreira, é professor catedrático. E o título de emérito é uma honraria que o governo português concedeu às pessoas que colaboram de modo bem relevante para o desenvolvimento científico. Aí na área da educação, a professora Carlinda é laureada com esse título. A gente está vivendo uma pandemia, então seria bem legal, bem atual, dedicar esse tempo de estudo para verificar situações que tenham a ver com a pandemia mesmo em si, verificar como que as instituições reagiram à pandemia, aos impactos. Tive a ideia de fazer um comparativo entre o que acontece na Amazônia, que escolhi como amostragem a UEPA e a UFOPA, portanto uma universidade estadual e uma federal, duas universidades públicas, e como uma amostra lá de Portugal, também duas instituições públicas que foram o Instituto Politécnico do Porto, que seria equivalente ao nosso Instituto Federal, de maior prestígio em Portugal, em algumas áreas, principalmente em áreas como engenharia, que foi um dos cursos que eu peguei de amostra. Eu vou falar daqui a pouco da minha amostragem. E também a Universidade do Porto, porque assim, saem os rankings, a Universidade do Porto está sempre no topo ali. A Universidade do Porto, ela, em algumas áreas, ela é a número 1. Na área de educação, ela atualmente é a número 1 de Portugal. Então, a ideia inicial básica desse estudo era fazer esse comparativo entre o que a gente verificasse aqui nas instituições da Amazônia e comparar com o que aconteceu em países, considerados países de primeiro mundo, países em que o nível educacional, a questão da qualidade, a questão da prioridade também que o governo dá para esse setor, ele é um pouco diferente do daqui, assim, pelo que eu percebi, para bem melhor. Muito bem, e aí dentro dessa matéria geral de estudo, desse objeto geral de estudo, eu tive de fazer um recorte, e aí o recorte que eu fiz foi em relação aos cursos que eu escolhi, e os objetivos dessa pesquisa foi, primeiro, conhecer essa realidade, depois analisar as consequências das medidas sanitárias de prevenção à propagação da Covid-19, nesses processos aí de ensino e aprendizagem que impactaram os estudantes das instituições. Porque em todos os locais, não só aqui no Brasil, mas isso aconteceu no mundo todo, em todos os locais, quem passou a ser protagonista dessa resposta das instituições foram as tecnologias digitais, as tecnologias de comunicação, porque uma vez que foi chegado à conclusão de que era preciso se distanciar para tentar conter o avanço do vírus, e no momento que a gente está vivendo aqui no século XXI, as tecnologias digitais proporcionavam essa possibilidade de você estudar de modo remoto. Alguns locais, como por exemplo em Portugal, eles chamam a distância. Aí então as tecnologias digitais passaram a ser o ponto-chave para fazer as análises a partir dessa situação de emergência, E também inferir a importância de planos alternativos para médio e longos prazos, como os que foram definidos na União Europeia. Eu li 2 documentos que a União Europeia emitiu
Um já tinha relação com a pandemia e o outro bem antes da pandemia, ali na antessala da pandemia, que foi em fevereiro de 2020, em que eles já tinham elaborado um plano de ação para incluir a população adulta, inclusive, nas tecnologias digitais. Um plano de alfabetização digital para todos os cidadãos europeus, inclusive cidadãos adultos, não apenas pessoas em idade escolar ou que estavam frequentando a universidade, mas que pudesse abarcar todo o cidadão europeu, para que pudesse ser alfabetizado digitalmente. Esse é o termo que é utilizado no documento. Mas enfim, depois que eu li isso daí, será que no Brasil tem alguma coisa parecida? Que foi por causa disso que eu coloquei esse como um dos objetivos. Na metodologia, a gente estava numa situação de pandemia, né? Eles levam muito a sério o distanciamento, lá é confinamento, né? Que eles usam lá no português de Portugal. O confinamento, então, poucos cursos tiveram atividades presenciais, como por exemplo os casos da área de saúde, que aqui também foi parecido, em que as atividades não eram apenas remotas, mas sim também presenciais, né? Alguns da área de engenharia ou que exigia laboratório também tiveram essa possibilidade de fazer alguma atividade prática, mas a maioria dos cursos, inclusive de pós-graduação, eles ocorreram todo remoto. Então, e aí que é uma novidade, né? Nessa metodologia em que eu tive de fazer essas entrevistas utilizando justamente o recurso da internet para ter acesso a essas pessoas. Então, eu entrevistei ao todo 8 docentes que acumulavam cargo de direção, coordenação, e 14 docentes ao todo nas 4 instituições da amostra. E o intuito era buscar essas informações, né, sobre as concepções, sobre as expectativas e percepções desses dirigentes sobre o efeito da pandemia. Na parte da tabulação dos dados, eu resolvi hoje trazer o exemplo de como eu fiz, né? Foram 14 entrevistas. Eu transcrevi literalmente o que cada entrevistado falava e eu colocava neste quadro, em que eu dividi em 3 partes. Se você olhar, não sei se dá para ver aí, esse arquivo ele ficou com 44 páginas, porque diminuiu, né, o texto, então ele ficou mais comprido. Isso dá um pouco de trabalho fazer, mas foi a maneira mais prática que encontramos de fazer isso. Então aqui, numa coluna eu tenho o conteúdo da entrevista, na coluna do meio aqui eu coloquei as observações. Que observações são essas? Observações que eu considero pertinente em relação ao que eu estou perguntando. E as perguntas todas, elas foram feitas, as mesmas perguntas para todos os entrevistados, e essas perguntas elas eram divididas em eixos categoriais. Então o primeiro eixo era os impactos da pandemia, aí eu fazia uma pergunta que tinha a ver com esse eixo e transcrevia aqui a resposta do entrevistado dentro dessa coluna aqui que está colorida. Dentro dessa resposta eu ia selecionando trechos que eu considerava que fossem importantes como marcadores dessas concepções que vinham aparecendo no decorrer das respostas. Então você tem no final aqui no meio, na coluna do meio, você vai ter frases, né, pequenas frases que vão resumir as ideias que no meu caso, como pesquisador, considerei relevante para fazer essa avaliação. Aí depois tem o outro eixo, então eu ia vencendo os eixos e da mesma maneira vou tirando aqui as ideias principais da entrevista. Então, de uma entrevista longa de 23 laudas, que eu acho que foi mais ou menos quanto ficou assim essas entrevistas, aí você tem um texto bem menor, bem resumido, com a ideia que é com esse texto que você vai comparar, no caso foi o que eu comparei, né, os diferentes entrevistados, a concepção deles em relação a essa temática, né, que é essa categoria, e os diferentes entrevistados. Então isso é uma técnica que ajuda muito a trabalhar, né, a tratar os dados oriundos da entrevista, porque você consegue organizar
então essas ideias e fica melhor para você comparar do que você comparar o texto todo. Eu vou ler a entrevista toda, eu vou ler a outra toda. Você tem de ler toda, evidentemente, né? Mas se você conseguir separar por etapas, quando você for comparar, vai ficar mais fácil de verificar o que cada um respondeu em cada tema, em cada eixo categorial que as entrevistas foram divididas. Tá aqui para o slide agora. Então, essas entrevistas, elas foram semi-estruturadas, ou seja, elas tinham um roteiro. Costumo deixar bem à vontade a pessoa que está me ajudando ali, fornecendo informações, mas eu tenho um roteiro de questões que eu não posso fugir delas, para que seja perguntado exatamente a mesma coisa para todos, né? Então, foi isso que eu fiz no manejo dessas entrevistas. Então, essas estava no guião, né, como coloquei aqui, e a lista dessas categorias, elas foram isso, né? Como a universidade reagiu à situação emergencial, né? Qual o papel social da universidade, a questão das aulas remotas, né? Ensino híbrido, que é essa realidade quando você tem ensino mediado pela tecnologia e ensino presencial também, né? E em relação à legislação educacional, e se também o entrevistado vislumbrava, o que ele vislumbrava para o futuro da educação a partir dessa experiência que nós passamos com o ensino remoto. Então, basicamente, as perguntas elas giravam em torno desses eixos aí, e foi a partir disso que eu obtive as informações que resultaram em 2 artigos científicos, todos os 2 foram submetidos em revistas internacionais, e algumas dessas informações eu vou compartilhar aqui com vocês. Bem, primeiro, em relação ao FOPA, a UFOPA ela ficou 11 meses sem atividades, né? Atividades regulares, né, de ensino. Você teve ali um momento em que houve uma oferta de um semestre especial para que os alunos que estivessem em fase de formação, né, de conclusão de curso, eles pudessem cursar disciplinas, mas regularmente mesmo as atividades elas foram suspensas até de março de 2020 a fevereiro de 2021. Então ali são 11 meses de suspensão. Isso é um dado aí. A UEPA, por sua vez, ela ficou 6 meses sem atividades regulares de ensino e aprendizagem, né, porque ela retornou em setembro ainda de 2020. Os motivos para que essa pausa tenha sido tão longa, né, residem, primeiro, no Brasil, nós não tivemos assim uma orientação, né, políticas públicas emanadas do MEC, que seria o esperado, visando se preparar para enfrentar a pandemia. Por exemplo, na realidade de Portugal, que foi o ensino que eu fiz para poder comparar, lá eles não ficaram parados. Teve curso que não parou um único dia, que eles conseguiram passar. Hoje foi o último dia de aula presencial, amanhã já estava no ensino remoto. Tem algumas particularidades que eu vou comentar aqui, mas é uma diferença bem relevante, né? Em que lá não parou e aqui você tem situações em que instituições não conseguiram retomar. Eu creio que tenham sido 15 que passaram muito tempo paradas, né? A UFOPA é uma dessas 15, tá? Então, uma primeira situação é a falta de discernimento, né, de uma orientação do governo federal, de uma preparação. Então, as universidades tiveram de se virar por si mesma, porque não teve essa coordenação federal. Também, no caso da UFOPA especificamente, se chegou à conclusão de que uma parte relevante da clientela da universidade é composta por um público que não tinha condições de fazer esse acompanhamento remoto de um modo imediato. Nós sabemos que além do processo seletivo especial, a UFOPA também recebe pelo regular alunos oriundos de escola pública, alunos que se inscrevem também dentro dessa cota nas subdivisões de cota, pessoas que têm, pela própria característica da região, pessoas que têm dificuldade socioeconômica, não tem internet em casa, internet Wi-Fi, que seria adequada para esse tipo de atividade, para ter aula todos os dias, acompanhar aula todos os dias. Então isso resultou
no empecilho para que a UFOPA, em especial, retomasse as suas atividades, deixando então esses alunos para trás, que era o que ia acontecer na prática. Inclusive, os representantes desses estudantes alegavam isso nos conselhos da universidade, nos momentos em que se começou a discutir isso ainda em 2020, né? Tivemos ali encontros no final de março, tivemos encontros em abril, maio, e os representantes dos estudantes sempre alegavam isso. Inclusive, existe representação específica dessas populações que acessam a universidade por meio do processo seletivo especial, né, que são indígenas e quilombolas, e que muito bem representaram ali essa demanda diante do Conselho. E isso também foi deu assim um impulso para que a universidade também se mexesse para tentar resolver ou dirimir essa problemática. No caso da UFOPA, isso também aconteceu na UEPA, tá, gente? Só que na UFOPA, por ter sido mais longo, eu estou dando uma ênfase maior nisso. Uma das situações que foram trabalhadas para tentar dirimir esse problema foi fazer com que os alunos acessassem a internet. Então, foram disponibilizados chips com dados para que esses alunos pudessem acessar as aulas remotas, né? Então, para que isso acontecesse, nós temos uma legislação no Brasil que ela normatiza processo de compra, pregão. Então não é muito simples comprar. Se você quer comprar de um dia para o outro, se você é de uma instituição, vai usar recurso público que já tem a rubrica, né, ali os destinos corretos, não é tão fácil fazer esse manejo. Então isso também leva tempo para que você possa conseguir se adequar e conseguir fazer dentro da regra correta do jogo, né, da lei de licitações, essa compra de modo a não agredir nenhum tipo de infração, né, não cometer nenhum tipo de infração com a legislação. Uma outra coisa que também foi realizada foi a compra de Chromebooks, que é um tipo de notebook, só que eu acho que ele é mais limitado. Eu nunca manuseei ele, mas pelo que eu vi ele é um pouco mais limitado, mas ele serve para acessar, fazer trabalhos de aula. Então a universidade também acessou, né, teve acesso a esses equipamentos e entregou isso em regime de comodato para os alunos que estavam inscritos no banco de dados lá sobre vulnerabilidade social, que existe uma pró-reitoria na universidade que trata sobre isso, que é a pró-reitoria da Progis, né? Então essa primeira, digamos assim, esse manejo que se fez para que pudesse tentar dirimir esse problema foi com a compra desses materiais aí, né? Chip com internet e computadores, e aí o que demandou tempo também. Além disso também, no caso da UEPA, tivemos uma situação parecida, porque tanto a UFOPA quanto a UEPA recebem estudantes de cidades que não são apenas alunos daqui, então enfrentam toda uma dificuldade, não tinham os equipamentos necessários, essa era a reclamação. E uma outra coisa grave também é que mesmo as pessoas que têm condições de pagar uma internet boa, não quer dizer que vai ter uma internet boa, porque a nossa região, nós temos essas diferenças regionais, né? Em relação a outros locais do Brasil. Mas a reclamação que se tem é que na região amazônica a internet ela tem uma qualidade bem inferior à internet de grandes centros. E não apenas isso também, né? O Brasil, quando vai comparar o Brasil com o restante do mundo, principalmente países em que você tem um investimento maior em infraestrutura, como é o caso de Portugal, por exemplo, existem rankings. Eu tive acesso a estudos que fazem rankings de como que esse serviço ele é ofertado nos países, né? O Brasil ele figura em 70ª posição, enquanto que Portugal está entre as 20, sempre aparece entre as 20 melhores, né? Tanto com internet cabeada, com internet Wi-Fi, via rede. Eles fazem todos esses estudos e dividem, e o Brasil sempre aparece bem distante, e Portugal aparece logo nas cabeças lá. Mas ainda assim, a internet ainda no Brasil, não sendo uma das melhores, dentro do Brasil ainda tem essas diferenças regionais, que é o caso
que a gente enfrenta aqui na região amazônica, que é uma internet de uma qualidade bem ruim, e isso também vai dificultar que essas atividades sejam realizadas, tá? Então, na UEPA, os cursos da área de saúde, eles foram autorizados pela autoridade educacional, né, no caso do MEC, a ser realizado de forma presencial, porque eles atuam na área de saúde, então os alunos precisavam ir fazer estágio, coisa assim, e aí foi autorizado para que acontecesse no Brasil. No Pará, especialmente, nós tivemos a situação do bandeiramento, né, que foi uma ação do governo do estado que mapeou a gravidade da Covid nas diferentes zonas, né, do estado que eles dividiram, e toda vez que acontecia um aumento de casos se mudava o bandeiramento. E aí então, quando estava muito ruim, era o momento que a UEPA suspendia as atividades presenciais, né? Mas isso daí foi em poucas vezes que isso aconteceu. Atividades de extensão foram suspensas e apenas atividades presenciais em laboratório ou, no caso de estudantes da área específica mesmo de saúde, vai para posto de saúde, hospital, né, por conta dos seus estágios que são necessários. Uma outra coisa que foi também observada é que os alunos da área de saúde que estavam no seu último semestre, eles foram autorizados a se formar com uma carga horária menor no seu estágio, porque por conta da situação emergencial e para que eles pudessem engrossar as fileiras do combate, né, a essa pandemia dentro dos postos de saúde e dos hospitais. Então, estudantes da área de enfermagem, de medicina, de fisioterapia e também de farmácia, e liberado esses alunos para se formarem, anteciparem a sua formatura, tá? A UFOPA, já falei, né, as atividades da UFOPA foram todas remotas nesse período aí de retomada que eu estava desenvolvendo a pesquisa, certo? Eu falei no início lá que uma questão de nomenclatura, né? Quando eu estava entrevistando os professores, principalmente os professores de Portugal, eles usavam a nomenclatura de ensino à distância. Todo o tempo eles usavam essa nomenclatura. E aqui no Brasil a gente já tem bem delimitado, bem definido o que é o ensino à distância. Então, o ensino à distância no Brasil ele é regulamentado no artigo 80 da LDB, e ele é assíncrono, ele não tem a ver com o modo como a pandemia transcorreu na área do ensino, né? Porque aqui era assíncrono, ou seja, aluno e professor na sala de aula no mesmo momento. Tem uma série de diferenças, inclusive algumas que sobrecarregam até o professor, porque no caso da EAD, né, que é o ensino à distância, o professor ele só vai dar aula dele, tem os outros profissionais que vão editar vídeo, que vão mexer em equipamento, o cara só vai dar aula dele, gravou, deixa na plataforma ali, o aluno acessa quando puder, e o trabalho do professor é dar aula, é meio parecido como era antes. No ensino remoto, não, já houve uma sobrecarga, né? O professor teve de aprender a operar esses aplicativos, né, software, teve de já fazer uma atividade que não era dele, né? Isso, em alguns locais, o professor teve de aprender a editar vídeos, então isso trouxe de alguma maneira também, além de uma oportunidade de aprender essas coisas, mas uma sobrecarga no trabalho do professor, porque ele teve de fazer tudo, né, da casa dele, ao contrário do que preconiza lá, como a gente conhecia. Então, por conta dessa pequena, digamos assim, confusão de termos, aí nos textos que foram produzidos por conta dessa pesquisa, foi normatizado o termo ensino remoto, né? Ensino remoto para poder diferenciar do EAD. Nos documentos oficiais do governo do Brasil, né, do governo brasileiro, que fala sobre isso, ele fala em ensino mediado por tecnologias, né? Mas como esse termo, ensino remoto, ele foi bastante utilizado, então eu fiz essa opção por utilizar ele para todos os casos em que se trabalhou mediado por tecnologias digitais, certo? Uma coisa que eu percebi nessa pesquisa é que o Brasil ele não tem nenhuma iniciativa governamental no sentido de buscar ampliar o acesso das pessoas às tecnologias digitais.
tá? Isso para fins educacionais, nem para outro fim, mas especificamente na pesquisa, para fins educacionais. Inclusive, o próprio governo do presidente Bolsonaro vetou uma iniciativa para que o governo federal pudesse bancar que as escolas tivessem internet para que os alunos pudessem utilizar. Isso daí foi vetado, não foi aceito por ele, e o que demonstra que vem a confirmar o que a pesquisa já vinha mostrando, né? O Brasil ele não tem política que possa fazer esse incentivo para que a educação ela melhore, né, nas escolas públicas. Muito bem. Isso uma coisa fica bem flagrante assim nessa situação que a gente enfrentou no Brasil foi um fato que aconteceu em 21/4/2021. Eu não sei se vocês estão na nossa sessão aqui, se todos acompanharam, mas nessa data aí foi aprovado pela Comissão de Educação da Câmara um projeto de lei, né, que é esse 5595, que ele tornou a educação como um serviço essencial. Aí, mas não, isso é bom, porque principalmente quem milita na educação nunca vai querer ficar contra um projeto desse, né? Se a educação é essencial, então é isso aí, vamos em frente, vamos levar adiante essa ideia, né? Mas não era no sentido de investir essencial no sentido de investir em equipamentos, em melhoria da infraestrutura, não era para isso. Esse projeto de lei aí era para proibir, aliás, é para proibir que haja interrupção das aulas, mesmo em tempos de pandemia. Isso é claro lá nesse projeto, né? Que mesmo que esteja correndo risco de vida, não é para as aulas serem suspensas. As instituições de ensino privado no Brasil amargaram um prejuízo bilionário por causa da pandemia. Das instituições privadas, principalmente universidades, grupos grandes aí da educação privada do nosso país. Há um estudo que mostra que eles perderam no conjunto todo, né, cerca de 19 bilhões de reais na pandemia, quando junta a perda de todos, né, porque é um conglomerado muito grande, né? A educação pública superou no Brasil, ela é cerca de 20% só, o resto é privado, né? Então tem muito interesse financeiro por trás, e muita gente que estudava no presencial, quando passou por remoto, deixou de ir, mas simplesmente o dado é que muita gente parou de fazer o curso, porque ou que não tinha condições de fazer remoto, ou não queria, ou tem a percepção de que não é de qualidade, enfim. Eles amargaram um prejuízo grande e eles trabalharam de modo muito incisivo para que esse projeto de lei fosse aprovado, né? E nessa data aí, que eu até fui procurar lá nas notícias, né, quantas pessoas tinham morrido na data que isso estava acontecendo. Nessa data aí nós tínhamos 378 mil vítimas de Covid registradas no nosso país, né? E mesmo assim isso não comoveu a força do dinheiro, né? A força do dinheiro foi mais importante do que qualquer outra situação que se colocasse aí na frente dos interesses desses grupos econômicos. Eu havia mencionado lá no início que na União Europeia eles estavam com um planejamento, né, e colocando em prática já ações para alfabetizar digitalmente as pessoas, cidadãos europeus, né? Então eu tive acesso a 2 documentos, né? Esse plano de educação digital, que a meta dele é de 2021 a 2027, que isso daí já é de depois da pandemia, né, que ficou claro, ficou bem evidente que as tecnologias digitais elas exercem um papel muito importante, elas podem ser usadas inclusive para fins educacionais, mas não só isso, também fazer com que os cidadãos europeus dominem esse meio, porque é isso que vai definir o rumo das economias no futuro. Então eles não querem que os europeus fiquem de fora, até porque isso pode gerar oportunidade de emprego, de aquecimento da economia, que a pessoa, conhecendo sobre isso, é isso que fala no documento, conhecendo sobre isso, ela pode
inclusive empreender, né, no mundo digital, e tem muitos casos que tiveram êxito, etc. É um tipo de argumentação que trata disso. E também não se sabe se essa vai ser a última pandemia que a humanidade vai enfrentar, dado que as ações humanas avançam cada vez mais no meio ambiente. Então provavelmente essa não vai ser a última dificuldade que a espécie humana vai enfrentar. Então, visando isso, se tem uma série de ações nesse documento, que é um documento oficial da União Europeia, né, para ser colocado em prática até 2027, certo? Visando essa inclusão digital nas pessoas. Um outro documento, e esse que eu mencionei, né, que ele é anterior à pandemia, ele é de fevereiro de 2020. Esse documento, ele não é anterior à pandemia, desculpa, ele é anterior à fase mais de emergência global, né, que começou ali a partir de final de fevereiro, início de março, que ficou mais grave, que viu que não ia ter como controlar, né? E esse documento aqui, ele não trata muito sobre essa questão, ele trata mais sobre aperfeiçoar o futuro digital da Europa. Esse que é o teor do documento, esse que é Sharp, né? Europe Digital Future, que ele vai trazer essas metas, né, para que a União Europeia ela possa utilizar de modo eficiente as tecnologias digitais, inclusive casando ali com a questão da sustentabilidade, né? Então ela visa que a União Europeia seja uma sociedade aberta, democrática e sustentável, e em que o uso das tecnologias poderia ajudar a Europa a ter um impacto neutro no clima. Esse daí ele já é mais longo, né, esse plano, que ele já vai até o ano 2050. Então são ações que eles pretendem desenvolver até o ano 2050, que casa a questão da tecnologia, a questão da democracia, a questão de deixar essa sociedade mais aberta e mais sustentável. Isso que eu estava falando, né? Então, o que eu percebi é que a União Europeia ela trabalha com esse planejamento, né, de incluir questões educacionais, de incluir essa educação, até a educação não formal, né, porque vai atingir pessoas que não estão dentro das escolas e também das escolas, né? E no Brasil a gente não tem nenhuma iniciativa que vá nesse sentido, pelo contrário, né? No Brasil o que se percebe é uma volta. Não, está tendo pandemia, vamos voltar para a escola, vamos voltar para a universidade presencial, que eu preciso lucrar. Isso é um lobby que ele não vem do setor público, né? Em geral, o setor público ele trata com mais prudência essas questões relacionadas à vida, né? Essa questão de valores que relacionam à vida. Em relação ao recorte que foi feito nessa pesquisa, eu escolhi 4 cursos para fazer mais especificamente a pesquisa neles, né? Na UFOPA foi o curso de Engenharia Civil, que funciona em Itaituba, e o curso de Pedagogia, que funciona aqui em Santarém. Por que o curso de Engenharia Civil? Porque é um curso que exigiria muita atividade prática, prática de laboratório, manuseio de materiais, né? Ainda que a UFOPA tenha colocado esse curso recentemente, mas a ideia era verificar como que esse curso estava se saindo nessa época de emergencial, né? De suspensão de aulas presenciais e aulas mediadas pela tecnologia da informação. Na UEPA foram escolhidos 2 cursos da área de saúde, por conta desse apelo também da prática, né? Então, Medicina e Fisioterapia. lá em Portugal, na Universidade do Porto, foi o curso de Ciência da Educação e o curso de Medicina, e no Instituto Politécnico do Porto, o curso de Fisioterapia, para coincidir com o daqui da UEPA, né? E o curso de Engenharia Civil, né? Então, eu entrevistei os professores coordenadores desses cursos, e a partir das informações que eles repassaram, trabalhar com aquela tabulação de dados para verificar como que fazer essa analogia, né, essa comparação, para que a gente possa perceber essas diferenças, certo?
Muito bem, no final, só para encaminhar aqui essa apresentação final, sem que os artigos estiverem publicados, eu vou compartilhar no grupo lá com os colegas. Quem quiser ter acesso à leitura dos resultados integrais dessa pesquisa vai estar nesses artigos. Mas assim, de modo geral, se percebeu que, primeiro, disciplinas que tenha, eu vou dar um resumo assim do geral, tá? Da maioria do que eu percebi, né? Embora haja algumas reações assim contra o uso das tecnologias digitais, no geral se percebeu que elas podem servir para atividades que sejam mais relacionadas à teoria, questões teóricas, né? Se você tiver ali alguma disciplina, algum conteúdo que possa ser trabalhado apenas de modo teórico, ela pode servir. Também uma outra situação que foi vista assim, de muita utilidade as reuniões, como essa que a gente está fazendo aqui agora, reuniões para diversas finalidades, né? Às vezes a pessoa não podia participar da reunião porque não estava no local, e aí pela tecnologia da informação você pode estar em qualquer local do Brasil que você se reúne, discute o assunto, encaminha, né? Questões, por exemplo, de defesas científicas, coisa que acontecia com ressalvas antes, né? Muito raro, e às vezes era até difícil porque tinha de pagar. Você queria trazer um pesquisador lá de Minas, lá de Rio Grande do Sul, da Bahia, do Rio Grande do Norte, ou até mesmo aqui de perto, de Belém ou de Manaus. Era uma burocracia grande para pagar diárias e passagens, era toda uma situação, né? Isso, no relato da maioria das pessoas, isso veio a normalizar que essas reuniões aconteçam pela internet. Facilita muito o intercâmbio de ideias, a troca de informações, inclusive com pesquisadores renomados que poderiam não conseguir encaixar uma vinda deles, por exemplo, aqui na Amazônia, mas que pelas tecnologias digitais você pode fazer um evento online onde a pessoa tira lá 1 hora, 2 horas do tempo dela e participa, né? Isso foi uma coisa que foi assim relatado como uma coisa muito boa, tá? Afora isso, houve a ideia de que as atividades presenciais, né, aquelas atividades que precisam de uso de materiais, manuseio, ou o próprio corpo, como no caso dos cursos da área de saúde, eles são inviáveis de serem trabalhados de modo remoto, né? Tem de ser presencial, porque exige toda uma técnica de manuseio, inclusive do corpo humano, no caso da área da saúde, no caso da engenharia, de experimento, de fazer cálculo, de colocar em prática usando materiais, né? E também no próprio curso de pedagogia também foi relatado que muitas atividades exigem a presença do aluno. E sem falar que foi unânime a parte de que o ensino remoto, ele, apesar de ele ter essas facilidades, né, que eu mencionei há pouco, ele também vai ter, não vai proporcionar ao estudante essa vivência, a vivência na academia, a vivência num ambiente crítico, num ambiente participativo, num ambiente de debate, e que são dimensões da formação de um acadêmico que vão estar fragilizadas nessa relação que se estabeleceu por intermédio das tecnologias digitais. Nesse sentido, o fato de ser presencial, do aluno poder frequentar ali, estar inserido em grupo de pesquisa, estar inserido nas atividades presenciais, na percepção dessas pessoas que contribuíram na pesquisa, é prejudicado, tá? Fica prejudicado. Então, nesse sentido, por mais que haja vantagens, né, como eu mencionei, no uso das tecnologias digitais, mas algumas dimensões são prejudicadas, certo? Então, alguns cursos, alguns coordenadores disseram que tão logo seja possível, já volta presencial, porque o uso das tecnologias digitais não foi assim uma coisa programada. Olha, nós podemos fazer as aulas assim, vamos fazer. Foi uma coisa, como diz, emergencial e forçada, né? E então, no futuro, pode até ser que isso se torne
mais comum, mais corriqueiro, mas que para o momento, pelo menos a maioria dos que eu entrevistei, querem voltar para o presencial o mais rápido possível. Tá? E em síntese, né, o estudo permitiu saber que as tecnologias digitais constituem um excelente recurso para a aprendizagem, mas não são percepcionadas, isso é de Portugal, viu, gente? Eu escrevi para lá, né? Como substitutos de processos de ensino e aprendizagem apoiados no contato presencial de professores e estudantes. É neste contato, pelas oportunidades que oferece, que se encontram condições para a construção e aprofundamento do conhecimento que compete à formação superior proporcionar. Então é isso, essa questão do ensino online, né, como eles chamam lá, o ensino online, ele tem as suas particularidades que podem ser consideradas vantajosas, mas que para o momento ele não tem condições de substituir as atividades presenciais. Então, gente, basicamente, eu resumi aqui, não trabalhei todas as informações para não ficar muito longo, mas resumidamente foi isso que nós encontramos na nossa pesquisa, né? Uma pesquisa que eu pretendo continuar com ela. Eu já estou elaborando agora os formulários, porque agora eu vou querer saber dos alunos, né? Teve a versão dos professores, dos coordenadores, e agora é importante saber como os alunos de diferentes cursos percebem esse impacto dessa educação remota na sua vida. Eu vou até aproveitar para comentar algo que eu não tinha comentado naquela primeira fala inicial, né? Em relação à observação assim, geral que o Bruno fez, né? Questão assim, Bruno e demais colegas, né? O aluno, você fala assim, né? Como é que o aluno aprende? O aluno aprende a partir de estímulos, né? A grande questão é que foi colocado pela maioria dos professores uma coisa parecida com o que você está falando, que o ensino remoto, né? E aí é importante, a gente que trabalha com educação, a gente que trabalha com pesquisa, é importante, quando a gente for falar sobre isso, a gente sempre diferenciar, né? Porque o ensino à distância, ele não é a maneira como foi feita essa educação, né? A gente tem que se reportar ou ensino mediado pelas tecnologias ou ensino remoto, né? A gente não pode se reportar como ensino à distância, porque é diferente, tá? Então, uma observação. E já acontece no Brasil há muito tempo, diante da década de 90, ele foi regulamentado pela LDB, né? Que é de 96. Então, tem muito tempo que a educação à distância acontece no Brasil. Antes era com fascículos assim de revistas, depois por aqueles, não sei se é do tempo de vocês, Bruno, eu não sei a sua idade, mas já foi pela aqueles VHS, umas fitas, sabe? Que a pessoa botava num videocassete para assistir em casa. Depois foi por DVD. Eu estou te falando da evolução do ensino à distância, certo? Aí hoje, como as tecnologias digitais, a internet está aí, hoje a maioria dos cursos, eu não sei se todo, mas a maioria acontece pela internet. E é assim, às vezes um curso tem 5.000 alunos, 50.000 alunos, muita gente, porque a pessoa se inscreve, não tem sala de aula, a pessoa entra no site, assiste a aula quando quiser, quando puder, tem prazo para fazer prova, etc. Nunca vê o professor, é diferente do que a gente está trabalhando aqui, mas eu entendi o que você estava falando. A sua ideia é muito semelhante à ideia da maioria dos professores. Todos os professores falaram exatamente o que você mencionou, né? Que há um prejuízo de algumas dimensões do crescimento mesmo, né? Porque a aprendizagem não seria só você aprender lendo aquele texto, mas com toda uma situação de vivência, de grupo de pesquisa, de participar de debate, de estar ali tendo oportunidade de encontrar com contraditório, né? A resposta do que esses professores deram, Bruno, ela é muito, muito parecida com a sua fala final, né? De que você se coloca contra, né? Esse ensino, aí eu estou fazendo essa coisa porque você falou que é contra o ensino à distância, que é o que já acontece no Brasil há muito tempo. E uma parte dessa percepção que a gente tem, a gente que estuda
presencialmente, né, que estudou principalmente em universidade pública, que é o nosso caso, a gente tem uma percepção de que esse ensino aí não tem qualidade, porque, de fato, até as avaliações que essas instituições fazem por meio do ENAD, certo? Que pode ter uma série de críticas ao ENAD, mas é a única forma de aferir, né? E é muito ruim a avaliação dessas instituições no ENAD, né? É bem baixo mesmo. Então, isso, digamos assim, que demonstra uma fragilidade nesse tipo de ensino, de fato, né? Tem como comprovar isso com dados, certo? Então, a minha resposta para você, embora você não tenha perguntado especificamente sobre a pesquisa, né? Mas já relacionando, os professores, eles se posicionam muito semelhante ao posicionamento que você fez aí ao final da sua fala, né? De que a dimensão da aprendizagem, ela não é só a leitura de um texto, mas de todo um arcabouço de experiências que a pessoa pode ter no presencial, que é fragilizado no ensino remoto, tá bom? E em relação ao que eu disse que eu iria mencionar, que eu aproveitei, que eu não falei, vou aproveitar o link aqui desse comentário, é que, por exemplo, o Alípio disse assim, a gente está comparando, né? Exatamente, a ideia era essa, Alípio, comparar no sentido de a gente já tem, mesmo sem a pesquisa, a gente já sabe, ou tem uma percepção de que como acontece a educação na Europa, ela tem uma qualidade melhor de estrutura do que daqui. Mesmo sem fazer pesquisa, a gente já tem essa percepção, né? Essa concepção. Aí você faz a pesquisa e você vai identificar, no meu caso, como que isso acontece no dia a dia da prática. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Quando a pandemia explodiu ali na China, né, e ela extravasou da China para outros locais, aí quando começou a ter os casos na Itália, o governo português já coordenou, para você ter uma ideia, com as universidades, as instituições de modo geral, porque o Instituto Politécnico não é uma universidade, ele tem outra figura, é tipo o IF, sabe, daqui. Então ele já coordenou com as instituições antes da pandemia chegar em Portugal. Olha, pessoal, está acontecendo essa pandemia, ela vai chegar aqui, então a gente precisa se preparar. Então já vamos disponibilizar para vocês a plataforma que vai ser utilizada. Lá eles usam a plataforma Colibri Zoom, né? Aí a gente já disponibiliza o acesso para vocês e eu quero que vocês já vão fazendo treinamento dentro dessa plataforma, para que quando a gente tiver de suspender a aula aqui presencial, no outro dia você já está na aula remota, né? Por exemplo, isso é um exemplo bem simples de como que uma coordenação, né, com gente, com preocupação mesmo com a educação dentro do ministério. Eu não sei se seria diferente no Brasil se não fosse o governo Bolsonaro, né? Não tem como saber, gente, não tem como reescrever a história. Mas é assim, aqui não teve nada, aqui o pessoal até contra suspender as aulas, né? Mesmo com a possibilidade das pessoas morrerem aglomeradas com a propagação do vírus, né? Mas é um exemplo assim bem simples, que não é coisa difícil de perceber. Pô, mas se a gente tivesse também tomado medidas parecidas aqui, mas a gente não teve coordenação, né, para fazer isso. Uma outra coisa que facilitou muito lá é porque eles já tinham uma experiência desde 99. Eles vêm tendo uma experiência com o Tratado de Bolonha, que visa integrar toda a União Europeia, os países da União Europeia, para que eles tenham um ensino comum. Teve uma série de alterações nas grades dos alunos, alguns dizem que diminuiu a qualidade, porque diminuiu o número de anos, agregou mestrado com graduação, né? Então o aluno entra na graduação e já sai mestre. Tem uma série de nuances aí que eu não vou entrar em detalhes, mas uma coisa prática que aconteceu, que facilitou para essa migração desses alunos lá especificamente, foi que eles já trabalhavam com o B-Learning, que é o blended, né? Que é quando os professores eles já tinham esse hábito de usar uma plataforma chamada Moodle. Tem gente que usa no Brasil essa plataforma, eu nunca acessei, mas é uma plataforma que já era usada correntemente pelos professores
para, tipo, ao invés de passar uma atividade de casa no quadro ou numa apostila, o cara botava no Moodle lá, o professor. Isso era comum, essa informação que eu obtive de vários docentes. Era comum usar essa plataforma, então os alunos eles já tinham esse hábito. Era quase como se fosse o nosso cigarro, só que o nosso cigarro não é usado para isso, né? Não era usado para isso. Então eles já tinham essa coisa de estar no presencial, mas estar também usando os meios digitais. Então, de algum modo, isso já facilitou na parte dos alunos e dos professores na adaptação, né? Coisa que a gente não tem no Brasil. Então, assim, quando fala de comparar, é nesse sentido, né? Da gente verificar, tipo, eles não chegaram nesse estágio do nada, são pequenas ações que vão sendo feitas no dia a dia, e eu acho que é importante a gente ter discernimento do que vem sendo feito lá, né? De repente, quem sabe um dia a gente possa fazer aqui também, né? No Brasil. Uma outra coisa que o Alípio coloca, que eu achei muito interessante, tem pesquisa lá, Alípio, tem até livro já publicado, estava lendo um livro sobre os estudantes online, sabe? Isso que tu colocas aí, dessa percepção de que o aluno do 9º ano tem um aprendizado semelhante ao aluno de 5º ano, isso também tem muito a ver com nós não temos, infelizmente, esse hábito, né, assim, no nosso alunado. Eu trabalho com escola pública, sou professor da rede estadual, né? Essa questão do aluno estudar por conta própria. O aluno, não quero generalizar, mas todos os alunos que eu tive contato são assim, só fazem trabalho porque vale nota, né? E às vezes é um trabalho bem mal feitinho, sabe? Aí é uma série de situações, pessoas assim, bem humildes, né? A gente que tem de lutar pela sobrevivência, às vezes falta o básico em casa, então tem uma série de outras coisas que tem de levar em consideração, mas na prática o aluno ele não tem nem a disposição, nem o hábito de ter esse estudo autônomo em casa, né? Que seria algo necessário para esse tipo de ensino remoto, né? Porque se você está só em casa, você tem de se virar sozinho, né? Estudar sozinho, e infelizmente isso não é uma realidade de todas as pessoas, né? Que conseguem avançar na aprendizagem por conta própria, né? Não como autodidata, porque está matriculado numa escola ou numa universidade, mas ter essa disposição, eu diria até, de poder estudar, né? E o Alípio colocou uma coisa bem interessante aqui, homeschooling, né? Foi uma tentativa assim, implantada no Brasil, e tem projeto sobre isso, né? Rolando ainda aí, eu não sei nem se cabe eu contar aqui, mas eu vou só contar aqui rapidinho uma experiência de um rapaz que me falou que ele é a favor de que os filhos estudem em casa. Ele me falou isso. Aí eu perguntei para ele, mas quem ensinaria o seu filho? Eu. Aí eu falei para ele assim, eu só coloquei essa única questão para ele. Eu disse, tá, mas me diz uma coisa, se o teu filho quiser ser engenheiro ou médico, tu tens condições de ensinar para ele o que ele precisa saber para passar, por exemplo, num vestibular, ali no Enem, e conseguir entrar no curso desse? Tu tens condições de fazer isso para ele? Pensa nisso. Não precisa nem a gente discutir mais, só pensa nisso. Será que tu reúne todas as condições e os conhecimentos necessários para fazer com que o teu filho saia bem formado da tua casa? Aí ele encerrou o assunto. Então muita gente compra essa ideia desse ensino sem sequer refletir sobre o que na prática isso vai resultar, né, para a pessoa. E em relação à transcrição, eu mesmo transcrevi. Eu tive uma ideia de pedir para uma pessoa transcrever para mim, mas só que aí o que acontecia? A ideia para mim de que eu vou ter de me esforçar muito mais para depreender o que está escrito ali naquele discurso. E quando eu mesmo vou transcrever, e é chato mesmo, então quando eu termino a transcrição, eu já tenho uma ideia detalhada do que tem no documento, né? Então fica mais fácil para eu fazer aquela divisão, não, sim, para eu fazer aquela divisão das observações, para eu poder comparar com os demais entrevistados, né? E eu fiz tudo na Munheca, e eu usei a Bardam porque ela me pareceu assim apresentar
uma metodologia que me dava assim, uma organização melhor para eu fazer essa análise de dados. Tá? Mas infelizmente eu não usei nenhum aplicativo não. Da próxima, quem sabe eu não pego alguma consultoria aí contigo sobre isso. Se você chegou até aqui, agradeço a audiência, sinta-se bem-vindo ao canal Walter Souza. Aqui repercutimos assuntos de interesse da área de ciências humanas e sociais. Temos aqui playlists como a Intérprete do Brasil, em que analisamos capítulo por capítulo as obras de Gilberto Freire, Casagrande Senzala, Sérgio Buarque de Holanda, Raiz do Brasil, e Gessé de Souza, A Ilha do Atraso. Também temos playlists de Um Filme Me Disse, em que repercutimos títulos de documentários e de filmes que têm interesse em crítica social. Para quem gosta de psicologia, também temos uma playlist de psicologia com temas interessantes e com obras como A Função do Orgasmo, de Wilhelm Reich, no vídeo A Função do Orgasmo e o Fascismo. Então, sinta-se bem-vindo ao canal Walter Souza. Se você teve acesso a esse conteúdo pelo Spotify ou algum outro podcast, abra o YouTube e se inscreva no nosso canal, que isso ajudará muito no nosso trabalho. Então é isso, amigos. Um abração e até a próxima.